Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no templo, presente em todos os lugares, nos acompanhando neste momento. Paz seja contigo. Quero compartilhar com você hoje a leitura da primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 ao 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 9. Assim está escrito: que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Graças a Deus. O título da nossa meditação é: não confie errado. Não confie errado. Eu tenho tido o prazer de visitar várias famílias da igreja, várias pessoas, e hoje até uma pessoa acamada pela manhã, quando estive em Bastos levando a Santa Ceia. Por isso não estivemos aqui no aulão, Silas e Lélia, que são os diretores da escola dominical. Não estivemos aqui ouvindo a nossa querida professora Noemi, porque estávamos lá em Bastos levando a Santa Ceia e fazendo o último culto com aquela comunidade. A partir do ano que vem, nós não seremos pastor da igreja de Bastos, somente o Robson, e ficaremos somente aqui em Tupã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então visitamos uma senhorinha acamada. E o que eu tenho percebido é que quando nós visitamos lares cristãos, há uma diferença muito marcante de quando nós visitamos lares que não são cristãos. A Ritinha sempre comenta isso comigo, a gente percebe essa diferença. E qual que é a diferença? A diferença fundamental é a forma, o clima, o ambiente que há nestas casas. Quando nós visitamos um lar onde o nome do Senhor é glorificado, a interação entre as pessoas é diferenciada. Há uma interação gostosa. Veja, não é que não haja atritos. Atritos nós sempre os teremos conosco enquanto estivermos nessa terra. Então nós sempre teremos atritos. A diferença é que as famílias que buscam a presença do Senhor conseguem resolver e relevar alguns conflitos justamente por conta dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Hoje, aqui antes do culto, o Mateus até fez uma oração muito bonita, o Mateus Pitinelli, clamando a Deus por mais tolerância entre as pessoas, por mais passividade, por mais paciência no trato, na lida com as pessoas. Nós percebemos isto visitando essas famílias. Contrariamente, quando visitamos famílias que não são cristãs, ou que não exercem efetivamente a fé no Senhor Jesus Cristo, nós sempre encontramos famílias perturbadas. Parece que as pessoas têm o fio desencapado, uma encosta na outra, sai faísca. Elas estão constantemente se ameaçando, se ofendendo, se agredindo.
inicialmente verbalmente, inicialmente emocionalmente, e depois algumas elevam alguns degraus, ou descem alguns degraus, e chegam até a agressão física, porque não tem um freio, porque não tem uma cerca, que é o mandamento do Evangelho, o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que manda que nós nos amemos uns aos outros. Não é opcional o amor uns aos outros, é mandamento, é ordem de Jesus. Então, quando nós não nos amamos, estamos frontalmente em pecado, frontalmente ofendendo o Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, nos colocando no perigoso lugar de inimigos do Senhor Jesus Cristo, porque todo pecador é inimigo de Deus. Não existe pecador amigo de Deus. Abraão não foi chamado de amigo de Deus porque era um pecador inveterado. Foi chamado de amigo de Deus porque era obediente, não obstante as suas falhas. Quando falhava, estava tentando acertar, e por isso foi chamado de amigo de Deus. E estas famílias, então, elas começam a confiar errado, porque quando não encontram no seio do lar o amor, o acolhimento, a tolerância, o sentimento de pertença que deveriam ter dentro do ambiente sagrado do lar, buscam fora. E buscam em pessoas mais equivocadas ainda, porque são pessoas que têm vivências parecidas com o que ela tem na sua casa. Então ela vai buscar fora de casa o acolhimento, a pertença, o entendimento de pessoas que também não vivem isso dentro de suas casas. E aí não é preciso nenhum esforço intelectual para perceber a grande tragédia que acontece, porque as pessoas começam a confiar errado. As pessoas começam a colocar a sua confiança em outras pessoas. São cegos conduzindo cegos. Ambos caem no buraco, porque não sabem que caminho estão indo. Mas, em alguns momentos, por um breve período, se tem aquela sensação de bem-estar, de acolhimento, que é falso, porque o pecado é sempre mentiroso. O pecado nunca entrega o que promete. Se frustrando então com esses novos relacionamentos, as pessoas buscam outras saídas, numa necessidade de sentir prazer e recompensa imediatos. Elas precisam ter uma sensação de autoconforto e têm a necessidade de que isso aconteça muito rápido, porque elas sentem esse vazio, esse desconforto. E quais são os meios, os veículos que dão uma sensação de conforto muito rapidamente para o ser humano? Sexo, imaginário ou real, bebida alcoólica, drogas. Na mesma prateleira, estes três pecados. O sexo, fora da utilização para o qual ele foi criado, que é para glorificar a Deus. O consumo do álcool, que entorpece a mente e faz com que a pessoa fique dissociada da realidade. E as drogas, que têm também este mesmo efeito. Então a pessoa se acostuma a não enfrentar a frustração que ela mesma alimenta. Fica uma situação de retroalimentação. Ela se frustra com seus relacionamentos, aí ela busca uma compensação imediata para sua frustração. Depois ela busca novamente um relacionamento equivocado e torna a se frustrar. E busca novamente algum mecanismo de autocompensação imediata. E assim as pessoas vão se afastando cada vez mais de Deus, porque estão focando errado o alvo da sua libertação, da sua real felicidade. Alguns colocam o alvo de felicidade em coisas, outros colocam o alvo de felicidade em pessoas. Num caso e em outro, certamente se frustrarão. Foi isso que aconteceu com a comunidade de Coríntios, para quem Paulo escreve esta carta, cuja introdução acabamos de ler aqui no nosso culto. Os coríntios começaram bem, receberam a mensagem de Deus. E eu quero fazer aqui uma comparação rápida
da igreja de Coríntios com a nossa vida particular. Eles receberam a mensagem de Deus rapidamente e, num primeiro momento, mudaram de vida e começaram a permitir que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo transformassem a vida de pessoas que viviam focando errado, que colocavam o alvo da sua felicidade em lugar absolutamente errados. Veja, Coríntios era uma cidade portuária, era uma cidade que recebia gente de toda quanto é parte do mundo conhecido, do mundo daquela época. Era uma cidade novidadeira, era uma cidade que sempre trazia alguma novidade e as pessoas provavam essas novidades e eram consumidas e consumidoras, para logo perceber que isso tudo era supérfluo, para logo provar a frustração, para logo buscar coisas que pudessem satisfazê-las imediatamente. Mas haviam se convertido, e depois de convertido, começaram a voltar aos hábitos antigos, aos hábitos pecaminosos, depois de ter tido um encontro, um experimento com Deus. É neste momento que o apóstolo Paulo interfere na vida daquela comunidade. Paulo percebe que eles tinham abandonado a vida de santificação para voltar à vida de pecado, para voltar às práticas antigas, porque viviam numa sensação de frustração, estavam perdendo o foco. Então, o que Paulo diz para aquelas pessoas? Ele começa fazendo uma saudação aqui na sua carta, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai. Veja, Paulo está dizendo que Deus é pai dele, mas também é pai dos coríntios, daquela comunidade que deu uma trabalheira para o apóstolo Paulo. Paulo precisou escrever 3 cartas para a igreja de Coríntios. Uma carta se perdeu na história. Temos aqui a primeira e a segunda carta, mas na verdade foram 3. Uma igreja muito problemática. Mas Paulo começa escrevendo isso: a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, esteja com vocês. É muito importante nós percebermos por que o Paulo começa assim, abençoando pessoas que estavam dando muito trabalho para o pastorado do apóstolo Paulo. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos, e logo depois de escrever esses versículos aqui para aquele povo, Paulo vai gastar um tempo significativo das suas epístolas corrigindo o comportamento daquelas pessoas. É aqui que nós nos parecemos com aquela comunidade. Paulo disse para aquelas pessoas: não obstante a vida bagunçadinha que vocês estão vivendo agora, não obstante os deslizes, os escorregões que vocês tiveram na vida espiritual de vocês, Jesus continua sendo o nosso Deus. E Paulo faz esta introdução para dizer o seguinte: este Jesus que nós esperamos que vai voltar em breve, esse Jesus nos manterá em pé para que sejamos achados prontos no dia em que Ele nos receber. Nós esperamos soluções dos lugares mais inadequados. Nós esperamos soluções sempre na outra pessoa. A outra pessoa tem que resolver o meu problema. Se vocês estão colocando o foco de vocês em coisas erradas, é óbvio que vai ter uma frustração. Então, quando Paulo se dirige a esses irmãos, Paulo não deixa de corrigi-los. Presta atenção nesse detalhe. Paulo não deixa de corrigir o que está errado, porque Paulo sabe que no coração daquelas pessoas já havia sido plantado o Espírito Santo, já havia sido plantada a semente do Evangelho. Aquelas pessoas só estavam focando erradamente, assim como nós, assim como eu, como você. Às vezes, e não poucas vezes, nós nos desanimamos, sim. Às vezes nós ficamos frustrados, porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse,
porque as coisas não estão caminhando como nós gostaríamos que caminhasse, demonstrando um outro pecado, que é a necessidade de controlar as coisas. Quem controla as coisas é Deus, não somos nós. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, não querer controlar as outras pessoas. Quem controla as outras pessoas é Deus. Eu não controlo minha família não controla a mim. Minha família é controlada por Deus. Por isso que eu disse agora há pouco, que a família controlada por Deus resolve os seus problemas, as suas pendengas, com mais sabedoria. Você já reparou que todo pecador é irado? Você já reparou como uma pessoa que vive em pecado está sempre irada, sempre revoltada, sempre com o fio desencapado? Isso é a demonstração latente de que o coração está dominado pelas trevas, está dominado pela antivida, e por isso a pessoa fica tão revoltada. Porque a pessoa que é dominada pela palavra de Deus, ela pode até ficar irada, mas a ira dela não vai para o dia seguinte, porque ela vai resolver a questão, a diferença da sua ira. Então o que o Paulo diz para aqueles irmãos é o seguinte: olha, tudo bem, há erros, há coisas a serem corrigidas, mas eu dou graças a Deus, não pelos erros de vocês. Aqui está a chave, a mudança que o apóstolo faz do foco. Nós não temos que focar nos problemas, nós não temos que focar nas dificuldades. É isso que Paulo vai dizer para aqueles irmãos. Paulo vai dizer assim: eu dou graças a Deus não pelos problemas que vocês estão vivendo, eu não dou graças a Deus pelos pecadores, eu dou graças a Deus pelo amor de Jesus que cuida de vocês. Eu dou graças a Deus pelo Jesus que cuida de vocês, pelo Jesus que é o nosso Senhor e Salvador. É por Jesus que nós temos que dar graças. E vamos refletir um pouquinho. Quantas vezes, meu querido, quantas vezes, minha querida, você valorizou mais o problema do que Deus? Quantas vezes Deus disse para você: anda por cima da água, e você ficou paralisado diante do medo do problema? Quantas vezes? Quantas vezes Deus disse: vem me louvar, não obstante você estar cansado? E quantas vezes você disse: Senhor, hoje eu não vou te louvar não, porque eu estou cansado? Quantas vezes nós focamos no lugar errado? Nós não focamos de onde vêm as bênçãos. Às vezes nós focamos na doença e não focamos no Deus que pode curar a pessoa da doença. Às vezes nós focamos aquela pessoa da família que está aprisionada por um vício, mas não focamos no Jesus que pode libertá-los definitivamente, porque se o Filho do Homem libertar, essa pessoa verdadeiramente será livre. Quantas vezes nós queremos pegar o nosso relacionamento e jogar para o alto, jogar fora, porque nós focamos a dificuldade pontual, momentânea dos nossos relacionamentos, mas não focamos no Jesus que pode restaurar esse relacionamento, desde que eu me submeta à vontade dele e não a minha, porque a vontade do meu coração é errada, é mentirosa, é pecaminosa, é traiçoeira. Cuidado com aquele conselho: segue o desejo do teu coração, segue o que teu coração está mandando, porque vem Jesus e diz assim: do coração vêm todos os pecados, o adultério, a malícia, a mentira. Cuidado com teu coração, o coração é enganoso de Jesus. E aí, em vez de você prestar atenção em Jesus, presta atenção no melhor amigo, presta atenção na melhor amiga, e o que vai acontecer logo em seguida? Frustração, decepção, desânimo. Essa era a condição da igreja de Coríntios. Estavam desanimados porque o pecado entrou na igreja. Mas o mesmo pecado que entra na tua vida pode ser expulso da tua vida por Jesus. E é isso o terceiro momento do que Paulo vai ensinar. Meus irmãos de Coríntios,
a vida de vocês não vai ser transformada por vocês mesmos, mas vai ser transformada por Jesus, que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. É este Jesus que vai mantê-los na luz. O que Paulo está dizendo aqui? Que o sofrimento, meu querido, minha querida, o sofrimento é momentâneo. Se não existe felicidade que dure para sempre, também não existe sofrimento que dure para sempre. Nós só temos que ter paciência e focarmos na fonte de bênção correta, na fonte de bênção permanente, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, não confie a tua família a qualquer outra força que não seja Jesus. Não confie o teu trabalho a qualquer outra fonte que não seja Jesus. Não confie o teu relacionamento para qualquer outra pessoa que não seja Jesus. Eu confio na minha esposa. Eu confio em Jesus. Porque Jesus vai cuidar dela onde quer que ela esteja. Agora, se o coração dela estiver afastado de Jesus, aí é outra coisa. Eu confio no meu patrão. Eu confio em Jesus. Eu confio no meu médico. Eu confio em Jesus. Porque se Jesus estiver no coração de todas estas pessoas, a minha alegria será permanente. O meu foco estará correto. E quando os coríntios percebem isso, eles percebem ainda, para finalizar, um outro fator importante. A santificação, ela é progressiva. Não existe santificação acabada. Ninguém está pronto diante de Deus. Por isso Jesus faz aquela advertência. Quem está de pé? Quem está de pé? Cuide que não caia. Quem está de pé, cuide que não caia. A advertência do próprio Jesus. Ou seja, você não pode confiar nem na tua própria força. Porque quem vai produzir a santificação na tua vida é o Espírito Santo, não é você próprio. Consequentemente, a única coisa que você precisa fazer, é como o Mauro orou aqui no começo, é abrir o coração para Jesus. Entrega a chave da tua casa para Jesus. Entrega a chave do teu coração para Jesus. Acaba com essa frustração, com esse sofrimento que você tem provado na tua vida, no teu trabalho, na tua saúde, na tua família, na tua escola. Acaba com isso. Entrega a chave ou as chaves para o Senhor Jesus. Deixa Ele cuidar da tua vida. Não queira você cuidar de tudo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A chance de êxito definitivo está somente quando você permite que Jesus pegue na tua mão e conduza os teus afazeres, quando Jesus toque a tua mente e conduza os seus pensamentos, quando Jesus cuida das suas pernas e te faça conduzir pelos caminhos corretos, quando Jesus está no teu coração e afasta do teu coração todo o mal e toda pessoa maldosa. Paulo diz que isso é necessário para a igreja de Coríntios, para que eles estejam dentro desta perspectiva, de forma adequada, esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o que nós estamos fazendo também. Nós estamos esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas se o Senhor Jesus Cristo voltar e nos encontrar colocando a nossa esperança em outras coisas que não seja Jesus, o que você acha que pode acontecer? Então o desafio é que você faça isso. Entrega de uma vez por todas a confiança das tuas coisas nas mãos de Jesus e foque somente a Jesus. Lembrando daquela orientação de Mateus, que Jesus diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a uma casa forte. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a uma casa fraca. A tempestade é a mesma para as duas casas. A diferença é como essas duas casas reagem.
As casas aqui simbolizam pessoas que ouvem e praticam os ensinos de Jesus, ou que ouvem e não praticam os ensinos de Jesus. Que tipo de casa você é? Que tipo de pessoa você é? Que tipo de igreja você ajuda a compor? Que Deus seja louvado com as melhores respostas que brotam do teu coração após ouvir essas perguntas. Amém?